Tá bom. Então, como vocês puderam acompanhar aí das últimas vezes que a gente falou sobre aula, que a gente falou sobre EBD, a gente contou para vocês que tinha acabado já, né, aquele livro que a gente estava estudando, Gálatas para você, e a gente ia começar um novo livro, né? Aí, esse aqui é o novo livro que a gente vai começar, é o Polêmicas na Igreja, né, do Augustus Nicodemos. E como o João já tinha comentado, esse é um livro bem prático, é um livro que os capítulos, né, as lições não são muito longas, elas são relativamente curtas, mas ainda assim elas falam de bastante coisa, bastante conteúdo mesmo em poucas páginas, né, quando abordam os capítulos. E o tema principal desse livro, se você acha que pelo título Polêmicas na Igreja você vai encontrar nele assuntos assim que geram confusão, que você vai ver que é uma oportunidade de debate, que eu adoro coisa polêmica, sabe? Aquelas pessoas que gostam desse tipo de debate mais acalorado, coisa do tipo, não se engane, tá? Embora o nome seja Polêmicas na Igreja, e esses assuntos eles sejam um pouco mais delicados, o intuito não é causar polêmica entre os cristãos, mas ele leva esse nome porque ele tenta apresentar as verdades teológicas sobre a visão do conservadorismo, que é a nossa ala, né, a ala da nossa igreja, versus uma ala que está cada vez mais crescendo aí, e principalmente nas mídias sociais, daqueles que são mais liberais, daqueles que têm uma visão diferente acerca da Bíblia e de várias outras coisas, né? Então é por isso que gera uma polêmica. É como se hoje a grande comunidade evangélica brasileira estivesse bem fragmentada, né? A gente está mais de um lado ali, assim como Nicodemos, que é o autor do livro, mais do lado dos reformados, né, da reforma protestante, do conservadorismo, como eu disse, e por outro lado tem cada vez mais aparecendo aí várias posições evangélicas, teológicas, cada vez mais modernas, progressistas, enfim, várias coisas diferentes. Então, a ideia desse livro é abordar assuntos delicados, né? Como eu disse, como, por exemplo, a homossexualidade, toda essa questão da realidade do inferno, como realmente Jesus se portava nos seus tempos, o que o ensino dele dizia verdadeiramente, né? Toda essa questão da religião versus Jesus, enfim, a questão do jugo, que é, inclusive, as nossas primeiras aulas. Então, todas essas questões vão ser abordadas acerca disso, né? E o contexto desse livro, esse livro, na verdade, ele é um compilado de várias resenhas e vários artigos que o Nicodemos escrevia na internet acerca de vários assuntos, e ele publicava ali e surgia então um debate, né? Então, as lições eles vão abordar esse tema, o tema de cada lição, e aí ele vai começar a colocar o ponto de vista não só dele, mas também de outras pessoas que participaram desse debate, né? Ele até fala ali na introdução, no prefácio, é, que que o meio evangélico está em constante mudança, e isso pode ser visto nas redes sociais, que cada vez mais as pessoas têm utilizado as redes sociais para expor suas opiniões, para mostrar os seus dogmas, né, para mostrar naquilo que elas acreditam, e isso acaba gerando debates, e isso é bom, né? Então, esse livro é o resultado de todo esse trabalho que ele teve durante alguns anos, de ficar exercendo de fato o ministério, né, nas redes sociais, seja no YouTube, em Facebook, enfim, e então surgiu esse material como resultado disso, né? Várias verdades que ele postou ali, vários debates e vários assuntos importantes e delicados para a igreja. Esse é basicamente o contexto desse livro. É um livro recente de 2015, se eu não me engano, e acho que todo mundo conhece o Nicodemos, né? Ele hoje bem conhecido, mas só quero ressaltar que ele é um teólogo, né, que é engraçado pensar que ele já é alguém de idade, ele já é bem velho, assim, e ele foi alguém que ficou conhecido nas redes sociais, né? Parece incoerente, uma pessoa de idade, um pastor de idade, né, que ficou conhecido por causa das redes sociais, porque ele exercia ministérios ali no YouTube, participava muito de um programa que chama Perguntar Não Ofende, que você perguntava o que você queria para ele, ele respondia na hora, às vezes era gravado, e através de blogs, né, interações, é engraçado, né, que hoje a maioria das pessoas fala, não, eu já sou muito velho, né, para aprender a mexer na internet, mas mesmo assim ele superou, digamos assim, a barreira da idade e viu isso como uma oportunidade de ministério e tá aí os frutos que ele colhe hoje, né? Eu acho que dos conservadores, ele é o pastor que tem mais influência nas mídias sociais e
enfim, graças talvez a todo esse fruto dele, e também, claro, o direcionamento do Espírito Santo na vida dele. E hoje a gente vai começar do primeiro capítulo, né? Tudo isso que eu falei, essa introdução foi mais mostrando o contexto do livro, falando um pouco do Nicodemos, né, de como esse livro é tudo que ele trata ali no prefácio, na introdução. Se você comprou o livro, você pode acompanhar todas essas ideias que ele fala, de como surgiu esses projetos dele, o que levaram ele a fazer isso, todos esses movimentos novos na igreja, o embate, né, ele querendo mostrar a posição firme dele, com convicção e tudo mais. E você pode acompanhar tudo isso aí no prefácio, na introdução. E agora que a gente já tem mais ou menos o contexto, a gente já tem uma ideia do que se trata o livro, a gente vai para o primeiro capítulo. Os capítulos, eles são divididos em blocos, né, em partes, como acho que qualquer livro. E a gente vai começar, obviamente, com o capítulo 1, que diz respeito a essa primeira parte do livro. Essa primeira parte, ela vai tratar sobre a liberdade de expressão e as contradições. Então, liberdade de expressão é um tema, um assunto bem recorrente hoje em dia. Acho que todo mundo sabe o que quer dizer, né? É de fato você ter a liberdade para expressar suas ideias, suas convicções, sem que você seja oprimido por tal ato, né? Então, é você gozar de ampla possibilidade de compartilhar com os outros aquilo que você pensa, aquilo que você crê, aquilo que você acredita, de fato, né? E sem sofrer nenhum tipo de represália por causa disso. Então, esse é o grande contexto de liberdade de expressão. E então, esse capítulo se chama Liberdade de Expressão e as Contradições, porque, embora esse seja o conceito de liberdade de expressão, né, você tem o seu direito de opinar e você não deve sofrer nada se você expõe o que você pensa. Há algumas contradições porque parece que algumas opiniões algumas formas de se expressar, né, algumas liberdades de expressão são válidas e outras não. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar aqui no capítulo 1. E esse capítulo 1 chama Julgar é sempre falta de amor? É uma pergunta, né? Julgar é sempre falta de amor? E aí surgem várias perguntas, né? E várias questões sobre isso. Mas agora, antes da gente começar a falar da lição de fato, só vamos pensar nessa pergunta primeiro, né? Julgar é sempre falta de amor? Aí, se alguém quiser dar uma resposta, ou se você quiser falar o que você acha desse assunto, esse é o momento que você pode participar aí da nossa live nesse momento. Aí, quem quiser falar, pode desmontar aí e aparecer. Você acha que julgar é sempre falta de amor? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você tem liberdade de expressão aqui, tá na sala. Na verdade, o julgamento tem mais a ver com justiça, né? Você tá mutado? Julgamento, eu acho que tem mais a ver com a questão de justiça, né? Porque quem julga é juiz. Claro, também tem a, a forma denotativa de julgamento, que é mais você julgar a pessoa talvez com um pré-conceito já definido, sem você ver os dois lados da história. Mas acho que, uma questão geral, julgar tem mais a ver com justiça do que com ódio e violência. Então, julgar aí tem mais a ver com justiça, né? Segundo o Calazans. Alguém mais quer comentar sobre julgar é sempre falta de amor? Mas pelo menos uma participação aí. E aí, filósofo, você que sempre gosta de falar. Ele falou aqui que tá com vergonha aqui. Tá bom. Enfim, então o Calazans falou que aí o julgo, né, a questão do julgar tem mais a ver com justiça do que propriamente falta de amor na visão dele, né? E depois a gente vai ver mais ou menos como isso aqui se enquadra na lição. Mas a primeira coisa que o autor, né, o Nicodemos, ele começa dizendo é que
Hoje em dia, tornou-se muito comum os evangélicos acusarem de falta de amor aqueles que se posicionam firmes em algumas convicções, algumas crenças e algumas coisas relacionadas à fé cristã, né? Então, ele diz aqui que aqueles que têm tomado, aquelas pessoas que têm tomado posicionamentos mais firmes, seja em questões éticas, questões teológicas, tudo aquilo que envolve, querendo ou não, um debate, exposição bíblica, coisa do tipo, todo aquele que se posiciona de um jeito mais firme, mais convicto, ele é acusado de falta de amor por uma certa ala de evangélicos. Então, ah, é como se tivesse grupos com opiniões diferentes e aquele grupo que é um pouco mais firme, né, não abre tanta mão de algumas opiniões, não abre tanta mão de algumas coisas, né, são convictos naquilo que eles acreditam, eles são taxados de intolerantes, muito duros e são julgados, e são considerados pessoas com falta de amor por aquela outra ala de evangélicos que são pessoas que acreditam mais na liberdade, de uma maneira meio errada, nessa liberdade de expressão, nessa questão do relativismo e tudo mais. Então, é assim que Nicodemos começa essa lição, né, falando que há acusação de pessoas que se posicionam convictamente de falta de amor. E ele diz, então, continua dizendo, né, que essa postura, né, de ficar julgando os outros, falando que essa falta de amor, quem se posiciona, é, na verdade, revelação de um sentimento que cada vez mais está comum na sociedade, não só na nossa sociedade como um todo, mas no meio evangélico, que é essa questão do relativismo e da pluralidade de ideias, né? Ou seja, na verdade não existe uma verdade verdadeira, né, digamos assim, não existe uma verdade autêntica ou uma coisa irrevogável. O que existe são múltiplas realidades, múltiplas verdades, você opta por aquela que você julgar melhor. E eles estão aplicando isso para a Bíblia, né? Então, a Bíblia, ela não possui coisas que devem ser defendidas convictamente, não possui doutrinas, por assim dizer, não possui regras, não possui nada autêntico, né? Cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer, do jeito que achar melhor, e isso é válido para mim, do mesmo jeito que é válido para aquela igreja que por exemplo, não crê que Jesus foi Deus. Então, eles têm a opinião deles, eu tenho a minha, e os dois estão certos, porque é o jeito que cada um tem de interpretar a obra literária que é a Bíblia. Então, é mais ou menos aqui que o Nicodemos quer chegar. Então, cada vez mais está crescendo no nosso meio evangélico esse tipo de relativismo. E ele diz que no meio disso tudo, os cristãos, mas que sempre foram pessoas que realmente eram convictas de sua fé, né, e brigavam no bom sentido, né, que não que arrumavam briga, mas que faziam de tudo, né, para manter o seu posicionamento firme, elas estão cada vez mais se tornando frouxas, né, ele usa essa palavra. O cristianismo hoje está cada vez mais frouxo. Então, ele usa até o exemplo da igreja primitiva, né, que se você for parar para pensar e você ler lá toda a história de Paulo, de Pedro mesmo, você vê que eles sofriam enormes perseguições, né? Se você olhar na história, todos os apóstolos foram mortos de maneira violenta, talvez só João que também não foi muito tranquilo, né? Ficou lá exilado naquela ilha de prisioneiros Patmos, mas só de você ver o resultado da vida dos apóstolos, né, que lutaram a vida inteira por defender o evangelho, acabaram suas vidas de maneira trágica, hoje em dia ninguém está fazendo muito esforço para, de fato, defender e de fato, expor as suas opiniões com convicção, né? Tá todo mundo meio receoso de achar que vai pegar mal, de achar que vai ofender, de achar que, mas se eu for um pouco duro ali, vão achar que eu tô sendo muito sem falta de amor, vão falar que Jesus não era assim, talvez, não sei, né, vou arrumar confusão, melhor é deixar quieto. Então, é sobre isso que o Nicodemos fala. Ele até fala aqui de um jeito irônico, né? Ele diz assim, né? Eu fico me perguntando se nos dias de hoje seria possível acontecer uma reforma protestante, né? Se o Lutero e seus companheiros conseguiriam implicar uma reforma protestante, né? Se você conhece o histórico da reforma protestante, a Igreja Católica dominava naquela época, né? Com seus, principalmente com as suas indulgências, né? Eles cobravam vários tipos de coisa, financeiramente falando ainda, para
para mostrar às pessoas a salvação. E Lutero, então, abismado com aquele tipo de ensino, que era o que dominava na época, junto com uma grande minoria, né? Não dá, junto com poucos homens, né? Uma minoria realmente na época, eles começam esse embate para falar que, na verdade, isso não é bíblico, né? Que a Bíblia não trata assim, que a salvação aí você sabe, né? Que a salvação é só pela fé, só pela graça. E ele usa esse exemplo, então, né? Ele fala, né? Eu fico imaginando hoje, né? Porque se todo mundo tá nessa onda de, eu tenho que respeitar a opinião do outro, né? Eu tenho que respeitar aquilo que o outro acredita. Não, realmente faz sentido, né? Cada um tem a sua forma de interpretar a Bíblia. Não, é tudo uma questão de opinião, vamos respeitar, né? Ele diz que a igreja sendo tomada por isso, é impossível que fosse acontecer, tivesse acontecido uma reforma protestante, então, nos dias de hoje. E aí ele toma um cuidado, né? Ele fala, olha, eu não estou querendo dizer que você tem que brigar com todo mundo que pensa diferente de você, eu não estou querendo dizer que você vai ser mal educado e você vai ser um brigão, né? Ele não fala, tá falando que não está falando isso. Aí ele fala, inclusive, ele fala que um dos grandes professores que ele teve, né, ensinou ele que tudo que você deve falar tem um tempo e hora apropriado, né? E aí ele usa aquele versículo de Eclesiastes que é bem conhecido como base, né, para esse, né, que é tudo um tempo determinado. Né? Então há o tempo certo de você falar as coisas e de você se posicionar de uma maneira mais convicta, né? Ah, mas então ele toma esse cuidado, né? Ele não está dizendo para você realmente, né? Você que está assistindo aula, fala, realmente, né? Hoje em dia é um bando de frouxos, a gente tem que realmente lutar pelo aquilo que a gente acredita e retomar os valores cada vez mais tradicionais da nossa fé. Então, você já começa meio com uma militância, não é isso que o Nicodemo está falando. Né? Ele fala que, calma, tem hora, tem jeito de falar, tem tempo. Se vocês lembram de uma das aulas passadas, a Cristine perguntou, né? Quando tem uma hora certa, eu devo confrontar alguém, né? E aí a gente comentou, né, de que sim, claro que às vezes sua obrigação é confrontar na hora, mas assim como você se posicionar de um jeito firme acerca de uma doutrina, né, acerca da sua fé, tem o tempo certo para isso também, no caso da que a gente falou para a Cristina, também tinha o tempo certo de você falar com as pessoas, o jeito certo, né, mas não adianta você saber a verdade, saber como defender a verdade e defender ela da maneira errada, do tempo errado. Então, o Nicodemo toma muito cuidado com isso, e também com essa questão do respeito, né? A gente está tratando aqui do termo respeito de um jeito um pouco mais relativizado, como as pessoas usam hoje, né? Que elas dizem que respeito na visão delas é simplesmente aceite o que eu acredite e você não pode dizer que não concorda. Né? Se você dizer, tipo assim, eu não concordo, por exemplo, que o aborto deveria ser legalizado. Logo, você já é uma pessoa que está faltando com respeito, você já é uma pessoa que está tendo algum tipo de preconceito em relação à crença da pessoa que acredita que o aborto deveria ser legalizado, né? E o Nicodemos, ele aqui está dizendo que quando ele diz que trata de um jeito irônico dessa questão do respeito, ou diz que isso não é respeito, não é aquele significado mais tradicional do termo respeito, né? De fato, ninguém debochar do que ninguém acredita e ninguém tratar ninguém mal por aquilo que acredita. Mas ter a liberdade, né, de expressão de, pelo menos, discordar da opinião alheia. Então, nesse sentido aqui que o Nicodemos trata tanto. Então, ele toma esses dois cuidados e aí ele começa a falar, né, que ele não consegue aceitar que seja falta de amor, né, o que as pessoas dizem hoje em dia, que não seja falta de amor, o fato de confrontar aquelas pessoas que não andam na verdade e o fato de defender a sua fé de maneira autêntica. E ele usa o primeiro exemplo disso aqui, né? Um exemplo que vai ser bem conhecido da gente, né? Bem atual por aquilo que nós estávamos estudando. Ele usa o exemplo de Pedro e Paulo, né? De quando Paulo, lá no livro dos Gálatas, ele confronta Pedro, porque Pedro ele estava agindo daquela maneira errada e tal, ele estava agindo politicamente, né? Para agradar os judeus, mas não biblicamente. E aí Nicodemos cita esse acontecimento e fala, será que foi falta de amor de Paulo? Será que Paulo foi alguém que julgou o Pedro e faltou com amor por parte de Pedro, né? Ele fala, não, é bem claro ali que a atitude dele foi louvável e bíblica. Ele viu que Pedro estava errando, ele viu que Pedro estava sendo hipócrita, né? Ele estava fazendo algo errado. Logo, ele não só confrontou Pedro, como defendeu na frente de Pedro e de todos aqueles que estavam juntos naquele momento as suas convicções de que não existe nenhuma vantagem para os judeus e que
e toda aquela coisa que Gálatas fala muito, né, da salvação de graça pela fé. Então, o primeiro exemplo que ele cita aqui foi esse exemplo de Paulo, que se posicionou firmemente com convicção da sua crença. E ele continua então dizendo: considerar a falta de amor é discordâncias ele diz aqui, né, quanto aos erros de alguém é desconhecer a natureza do amor bíblico. E ele vai começar a falar do amor bíblico, então. Então, enquanto alguns falam que quando você confronta, quando você discorda da opinião, quando você fala, não, isso aqui é verdade, não, isso aí que você acredita é falta de amor, na verdade a Bíblia nos mostra que o amor bíblico é justamente você confrontar, é você lutar pelo que é certo e você mostrar para aquela pessoa em amor, né, de que a discordância é necessária porque ela não está seguindo o caminho certo. Na verdade, você vê o abismo que há entre as duas coisas, né? Porque se acredita que qualquer confrontação é um julgo e é falta de amor. E a Bíblia, na verdade, diz que isso é o verdadeiro amor. Então, o parâmetro que a sociedade tem, até mesmo cristão hoje em dia, né, para amor bíblico, né, que é esse amor tolerante, que aceita as opiniões diversas, aceita a diversidade, tudo, a opinião de cada um, na verdade isso não é amor bíblico, né? Isso é um falso amor. Na verdade, o amor bíblico é a confrontação, é a discordância e é a luta com convicção daquilo que realmente a fé trata. Então, você vê aí os dois abismos. E aí ele começa a tratar de alguns exemplos, tá? Antes de eu entrar nos exemplos, alguém quer ter algum tipo de participação? Quer dar um comentário? Quer tirar alguma dúvida? Diante de toda essa, antes da gente começar a entrar nos exemplos? Tá, o João falou, né, que por enquanto não. Então vamos seguindo aqui com os exemplos, né? Então, ele diz aqui, né, ele defende amor e verdade andam juntos, né? Amor e verdade andam juntos. E ele começa a dar exemplos. Primeiro ele começa com Oséias. Ele diz que Oséias, ele se queixou de não haver amor nem verdade entre os habitantes da terra. E tem isso lá em Oséias 4:1. Nós não vamos abrir todas as passagens, tá? Então, nesse caso aqui de Oséias, ele se queixou porque realmente faltava ali, naquele momento do povo de Israel, faltava a luta pela verdade e pelo amor das pessoas. Paulo, ele diz aos Efésios que seguissem em verdade e em amor. Então, ele está mostrando, né, como o fato de você acreditar na verdade e do amor andam juntos, né? Os Tessalonicenses denunciou que rejeitavam o amor de verdade e por isso eles não eram salvos. Então, eles falavam de amor, mas não da verdade, não adianta. E Pedro, né, aquele que foi confrontado por Paulo, ele afirmou que a obediência à verdade purifica a alma e leva ao amor não fingido. Aqui são todas citações de versículos, tá? Mostrando a relação direta que o amor tem com a verdade. Então, falar a verdade e confrontar é amor. E João, e já a gente, e aqui são os textos que a gente vai se ater mais já, né, os textos escritos pelo apóstolo João, que se vocês sabem, o apóstolo João é considerado o apóstolo do amor, né, o apóstolo mais amoroso, aqueles que tratavam seus leitores como os filhinhos, né? E João, ele desejou que a verdade e o amor estivessem com seus leitores. O empenho para que a verdade predomine não pode ser confundida com falta de amor para os que disseminam erro. E aqui está uma frase de impacto, uma frase crucial, né? Então, os falsos mestres, né, que é como Nicodemos chama, aquelas pessoas que estão trazendo essas doutrinas mais modernas, esses ensinamentos mais contemporâneos para dentro da igreja, né, eles chamam de falsos mestres, assim como Paulo, Pedro, Tiago, Judas até, não Iscariotes, né, mas o Judas, ele chamava aqueles que na época deles tentavam disseminar um novo evangelho, né, ensinos diferentes dentro da igreja, chamava desde aquela época de falsos mestres. Nicodemos continua usando essa terminologia 2000 anos depois, e ele fala que enquanto esses falsos mestres eles tentam confundir a gente na verdade, né, eles que são aqueles que disseminam o erro e eles tentam confundir a gente dizendo que tratar algo como verdade é falta de amor. Então, ele alerta para que a gente tome cuidado com isso, né? Vou ler de novo a frase, né? O empenho para que a verdade predomine, ou seja, principalmente dos pastores, dos líderes, né, que se empenham para que a verdade do evangelho realmente predomine, ele não pode ser confundido com falta de amor.
A gente não pode ser acusado de que temos falta de amor se nós lutamos pela verdade, né? E é, e é isso que fazem aqueles que disseminam o erro. Então pense nisso, né? E então ele começa a falar sobre João, né? Ele fala assim: não há na Bíblia ninguém que tenha falado mais de amor que o apóstolo João, né? E como eu disse, né, o apóstolo João é um apóstolo teologicamente conhecido por ser o discípulo mais amoroso, né, o discípulo do amor. E aí ele começa a dizer alguns exemplos, né? João disse que amava os crentes, né? Que eles tinham que, e ele disse que amava os crentes porque os crentes andavam na verdade. E ele fala que o termo verdade nos escritos de João, ele não tem só o sentido de ser algo verdadeiro, né? O que a gente, verdade é algo verdadeiro. Não, o verdade no Evangelho de João tem um significado muito mais profundo, que é como se fosse a conjuntura teológica da Bíblia, né? A Bíblia é a verdade, né? As coisas sobre Deus são a verdade. Então, o termo verdade nas cartas de João, ele é um componente teológico doutrinário, né? É a verdade, né? Ele fala, andeis na verdade, a verdade, não sei o quê. É a Bíblia e a doutrina de Jesus Cristo, né? Quando ele fala a verdade. E hoje, ele continua dizendo, é o discurso das igrejas que hoje intoleram todo tipo de conduta irregular praticada por seus membros, as igrejas tolerantes, igrejas toleráveis, é totalmente diferente disso, né? Eles não usam o termo nós somos uma igreja que luta pela verdade, né? Como João, por exemplo. Eles falam nós somos uma igreja que luta pelo amor, nós somos uma igreja amorosa. E, na verdade, nós vamos ver agora que, baseado nos escritos de João, que isso é irreal, né? Isso não tem como uma coisa ficar junto da outra. E aí eu vou pedir agora a ajuda de vocês para cada um ler um versículo aí, tá? Desses de João. Eu vou pedir para... Eu vou citar nomes aí, espero que você não tenha problema. Pedir para o Lucas aí, se você pode ler para a gente, Lucas, 1 João 2,19. E aí você pode ler depois também o 2,22. Capítulo 2 de 1 João, versículos 19 e 22. Pode ser? Calma aí, fala de novo. 1 João. 1 João. Eu não tô te ouvindo, tá? Oxi. 2,29. 19. Versículos 19 e depois versículo 22 de 1 João. 1 João Do 2,19. capítulo 2. É, 1 João 2,19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestassem que não são todos de nós. Certo, agora o 22. Ok. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Beleza, valeu. Então pense nisso aí, né? No contexto desses dois versículos. O primeiro, João está falando daqueles que passam boa parte da sua vida na igreja, mas depois de algum tempo eles, sei lá, se desanimam com a igreja, não só com a igreja, tá? Não tá aqui dizendo de pessoas que simplesmente deixaram a igreja ou trocaram de igreja. Aqui o sentido são de pessoas que praticavam a fé, mas se desviaram de um jeito permanente. São aquelas pessoas que, quando se desviaram da igreja, nunca mais voltaram, ou nunca mais se sentiram dispostas a voltar. Ele diz que essas pessoas, né, elas nunca foram dele, nunca foram cristãs, né? Eles saíram do nosso meio, ele diz, né? Entretanto, eles não eram dos nossos, né? Algumas versões dizem, nunca foram dos nossos. E aí ele fala, por que essas pessoas nunca foram realmente cristãs? Aí ele dá a justificativa, né? Porque se elas realmente tivessem sido cristãs, elas teriam permanecido com a gente. Então, não é sobre isso a aula, mas aqui João, ele estabelece uma doutrina e ele estabelece uma verdade, né? Ele aqui está dizendo que aquelas pessoas que são verdadeiramente cristãs, elas permanecem na fé ou permanecem, né, na comunhão do corpo de Cristo, independente dos problemas que aconteçam. Você pode ser tratado de maneira injusta na igreja, você pode passar por uma situação chata, até mesmo envolvendo pastor, líder, você pode ser o certo da história, enfim. Você pode viver uma grande decepção na sua vida, uma grande tragédia, perda de alguém, enfim, você pode passar por toda coisa que pareça injusta aos olhos humanos,
Mas João aqui ele estabelece a verdade que quando você é realmente cristão, não importa o que aconteça com você, você não vai deixar de seguir o cristianismo, você não vai deixar de congregar junto com outros irmãos. Ou seja, ele estabelece uma verdade e aí começa o grande problema, né? Será que João ele estava agindo com falta de amor aqui, porque ele defendia algo com tanta convicção, né? Então, hoje em dia, se alguém falasse assim, né, na igreja, aquelas pessoas que deixaram a igreja, se desviaram porque se sentiram injustiçados ou se sentiram infelizes com alguma atitude da igreja, aquelas pessoas que simplesmente abandonaram a fé, você não pode falar que elas nunca foram cristãs, não, a gente tem que recebê-las bem, tratar eles com amor quando vem para a igreja. Não, isso acontece com todo mundo está passível, sabe, esse tipo de discurso? Aí começa a entrar em confusão, fica um pouco complicado, né? Porque João ele diz bem firme aqui que, é, no final, né, que essa atitude, né, manifestou que nenhum deles era cristão. Então, será que João ele agiu com falta de amor? Então, fica aí a grande pergunta. E depois, no outro versículo que o Lucas leu, né, ele fala: quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Aí ele chama aquela pessoa que nega que Jesus é Deus, chama o cara de anticristo, né? Então, hoje em dia tem muita igreja que segue uma linha teológica de que, como eu comecei dizendo na aula, né, que Jesus não é Deus, né? Jesus ele não tem nada de divino. Ele só foi um homem comum, um homem extraordinário, assim, um, alguém que estava à frente de sua época, né? Mas eles jamais vão dizer que Jesus é Deus. Eles são igrejas. E João diz aqui que aquele que nega que Jesus é o Cristo, ele é mentiroso e é o anticristo. Então, será que João está faltando aqui com amor? Será que João ele está sendo intolerante com a opinião do próximo? Provavelmente o apóstolo João, né, como eu comecei dizendo, e acho que todo mundo aqui que esteja mais familiarizado com os escritos de João sabe, o apóstolo do amor, né, o apóstolo mais carinhoso da Bíblia, nos dias de hoje ele seria taxado como alguém intolerante, alguém que tem falta de amor, né? Então, continuando aí os versículos. Agora, os versículos do capítulo 3 de João. Eu vou pedir para... Joyce, você pode ler, Joyce, para a gente? 1 João, capítulo 3, versículos 8 e depois versículo 10. Só um segundinho aqui. Primeira João. 1 João, capítulo 3. Primeiro você vai ler o versículo 8 e depois o versículo 10. Ok. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama a seu irmão. Obrigado, Joyce. Então, aqui nós vemos mais um depoimento, né, mais uma declaração desse cara intolerante e desse cara cabecinha fechada aí que era o apóstolo João, né? Ele é bem curto e grosso e fala que aquele que pratica o pecado procede do diabo, né? E hoje, trazendo mais a nossa realidade moderna, o que mais tem são igrejas que relativizam, né, ou minimizam o pecado. Essas igrejas, elas dizem que o pecado não tem tanto efeito assim, que Jesus vence tudo, Jesus já venceu o pecado, Jesus é, já foi tudo resolvido, então é sua natureza, sabe? Se você acaba ali vacilando, né, e dormindo junto da sua namorada todo santo dia, né, toda semana, não fica tranquilo, você só tá fraquejando, né, a carne, né? A carne é fraca, já dizia o teólogo pagodeiro, né? A carne é fraca. E se você também é alguém que vive mentindo no seu trabalho, se você é alguém que tem raiva das pessoas, não se martirize por isso, né? O pecado é assim, né? O pecado afeta todo mundo, infelizmente, né? Mas graças a Jesus, né, que já venceu o pecado por nós. Então, isso é o que as igrejas mais modernas, principalmente aquelas que atraem mais jovens, dizem, né? E aqui João diz que aquele que pratica o pecado é do diabo. Ele só diz isso. Então, a gente vê, será que João está faltando com falta de amor, né? Que coisa, João. O João não sabe se comportar na sociedade moderna, né? Tá falando
tá impondo a opinião dele para os outros, né? Ah, João. Então, o que diriam eles? Então, o 10, né? Que ele ainda detalha isso, né? Ele diz que aquele que o que deixa claro quem é filho de Deus e quem é filho do diabo é que aquele que não pratica a justiça de Deus e aquele que não ama seu irmão é do diabo. Então, olha, se você não está disposto a renegar toda esse seu desejo, né, do pecado, se você não está disposto a lutar com isso, você quer conviver com o seu pecado, você não se sente incomodado, você acha que o pecado já faz parte da sua vida, não tem problema nenhum com isso. E se você também não ama o seu irmão, né, porque também essas igrejas vão dizer que todo mundo tem problema, ninguém é obrigado a... Você é obrigado a suportar, mas você não é obrigado a amar. Talvez você já tenha ouvido essa frase dentro da igreja. E João, ele já é mais direto, né? Todo aquele que acredita nisso, olha, é filho do diabo, não é filho de Deus, não. E aí, de novo, fica latente aquela pergunta, né? Putz, será que João tá tendo muita falta de amor por ele defender tão arduamente aquilo que ele acredita? E aí, tem mais 2 versículos, né? Esse aqui eu vou ler, o 1 João 4:3, né? Se vocês quiserem acompanhar aí, vocês podem. Fica lá em 1 João, capítulo 4, versículo 3. Eu vou ler aqui. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Então, de novo falando, né, aquele que não acredita em Jesus, não confessa em Jesus, aquele que relativiza Jesus, né, é o espírito do anticristo, né? Esse é o papel do anticristo. O papel do anticristo é desacreditar a figura de Jesus, é zombar de todo esse plano de Deus redentor que Jesus cumpriu. Então, aqueles que compactuam dessa ideia e trabalham para esse plano, eles são do anticristo. E ele aqui diz, né, já está presente no mundo, desde aquela época. E o último versículo que a gente vai ler, essa eu vou pedir para alguém ler. Você pode ler, João? Vou pedir para você ler. Já estamos falando de um João, né? Você pode ler o último versículo aí de João. 2 João, capítulo 7, versos de 9 a 11, pode ser? Sim. 2 João. Capítulo 7, versos de 9 a 11. 2 João 7, não. 2 João é um capítulo só. Tô brisando, né? 2 João, versículo 7, depois versículo de 9 a 11. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o receba em casa nem o saúde. Pois quem o saúda torna-se participante das obras malignas. E aqui João, então, vai mais longe ainda, né? Ele diz que aquele que não defende, né? Aquele que está no meio da igreja, aquele que está inserido na igreja, na comunidade dos cristãos, e que não defende que Jesus Cristo, né, o Deus que veio em carne, é o Filho de Deus e veio trazer as boas novas da salvação, você não deve nem receber esse cara em casa, você não deve nem dar boas-vindas para ele. É isso aqui que diz, né? E ele ainda te acusa, né, que se você tratar bem aquele que vem negando que Jesus Cristo, né, é o Filho de Deus, você está sendo compactuante, né, você está sendo aliado dele, você está sendo cúmplice das obras más dele. Então, imagine só, né, as igrejas de hoje defendendo que você não pode discordar da opinião do outro, senão você está agindo com falta de amor e com tolerância. Imagina João, então o que eles iam pensar de João, né? Que fala aqui que você não só deve discordar, expor a sua opinião convictamente na frente dessas pessoas, que você não deve tratá-las bem, não que você vá tratá-las mal, mas você não deve ser o tipo de pessoa que você traz para sua casa, que você tem amizade, né? O sentido aqui, principalmente de receber em casa, né, naquela época, é o sentido de alguém próximo, alguém que você sente prazer em ver, né? Alguém que você quer realmente passar tempo, alguém que você trata bem de verdade. E eu lembro que a gente comentou um pouco disso em uma aula, ainda lá no ano passado, né? Principalmente observando aquele texto de Apocalipse 2, se eu não me engano, a partir do verso 19, que fala da igreja de... eu não vou lembrar agora qual igreja, não era Sardes. Enfim, uma das igrejas lá, Tiatira, a igreja de Tiatira, lembra? Então, a gente comentou sobre a igreja de Tiatira, que uma das acusações contra aquela igreja, né, se você conhece meio que o formato dos primeiros capítulos de Apocalipse, né, que
Deus ele está mostrando, né, Cristo, né, Deus está mostrando ele está mostrando o panorama das igrejas, né, fazendo acusações contra ela. Aquela igreja ela era acusada de ser extremamente tolerante, né, a ponto que ela tolerou uma mulher lá que chamava Jezabel, que disseminou ensinos horríveis dentro daquela igreja, né, sexo livre, prazeres, enfim, contra a doutrina de Cristo, um monte de coisa. Foram tolerantes com aquela mulher, né, ela causou uma devastação enorme na igreja, né, separou a igreja, e todos aqueles que caíram na ladainha dela foram julgados, né, e condenados junto com ela. Você viu o tamanho do estrago que ela causou na igreja, só pelo fato de terem sido tolerantes e amiguinhos dela, digamos assim, né, enquanto ela, por trás, apunhalava a obra do Espírito Santo, né, daquele lugar, né. E, então, veja que coisa, né, a gente está aqui discutindo se essas convicções, né, do apóstolo do amor, né, se o jeito que ele escreveu aqui do apóstolo do amor é considerado julgo e é falta de amor ou não. Então, ele diz aqui que essas pessoas não devem nem receber em casa, né? Isso serve para a gente fazer uma reflexão dos dias, né, também, porque será que na nossa igreja a gente não está sendo um pouco tolerante demais com alguém ou com alguma situação? Quero reforçar aqui de novo, né? Não é, ele não está falando de pessoas que pecam, de pessoas que erram, pessoas que pisam na bola, se arrependem e tudo mais. Isso aí sempre vai ter espaço, sempre vai ter braços abertos na Igreja de Cristo. Mas ele está tratando de pessoas que já vêm dentro desse meio com um propósito maligno no coração, né? Que é espalhar ensinos errados e dividir, causar divisão no corpo de Cristo. Essas pessoas a gente de verdade não pode nem deixar pisar na igreja se nós percebemos. Né? É o que João está dizendo aqui, né? Nem entrar na casa. E aí, então, depois de expor esses textos, né, o Nicodemos pergunta, né, tudo aquilo que eu já estou tentando causar reflexão em vocês enquanto a gente lê esse texto. A gente poderia acusar João de falta de amor pela firmeza que ele resiste ao erro teológico? E aí ele tenta dizer, o amor cobrado pelos evangélicos sentimentalistas acaba se tornando a postura de quem não tem convicções. Então, aqueles que são mais liberais, né, mais sentimentalistas, e se dizem amorosos, na verdade, como a gente viu lá, eles não estão sendo amorosos, né? E ele diz, o amor bíblico, ele disciplina, ele corrige, repreende, diz a verdade. E quando quando o amor bíblico se depara com o erro, seguido de arrependimento, de contrição, ele perdoa, esquece, tolera, né, suporta. Então, são as diferenças, né? Enquanto nós que devemos agir com amor bíblico, né, com convicção, quando nós nos deparamos com erro, ensino falso e tudo aquilo que há de errado, de ruim, nós devemos combater. Enquanto houver, como eu disse, situações diferentes, né, até usando o exemplo da igreja, pessoas arrependidas, perdão, contrição, sempre é o nosso papel, né, ajudar essas pessoas e tolerar, né, e encaminhá-las, guiá-las, né, nesse processo do arrependimento. E aí João dá mais um exemplo, né, o final agora. Lembra de Jesus quando ele encontra com a mulher adúltera, né? A mulher adúltera lá do poço, a samaritana em João 4, ela expõe a sua situação de vida para ele, uma situação extremamente difícil, né? Uma viúva que não era tão viúva assim, né, mas uma pessoa pobre na sociedade, que dependia de vários homens e se entregava ao amor, né, de vários homens. E Jesus, olhando aquilo, ele realmente puxa assunto com a mulher, ele fala da salvação com ela, compartilha do evangelho com ela, mas no final de tudo, o que o pessoal sempre esquece é que ele diz no final, né, vai e não peques mais. Então, não só da mulher adúltera, da do poço, mas também daquela mulher daquela passagem das pedras, né? Aí eu já não lembro qual que é o texto, né? Eu sei que é o da adúltera do poço é João 4, e essa da adúltera das pedras eu não lembro direito o texto, mas são casos bem parecidos, né? Nos dois, ele compartilhou o evangelho, repreendeu a atitude de vida daquelas mulheres, né? E no final de tudo, o conselho que ele dá para ela, né? Na verdade, talvez a advertência que ele dá para ela, não viva mais essa vida, né? Não peques mais. Seja para aquela mulher que tinha 7 maridos ou para outra que era uma adúltera, né? E isso é o que o pessoal esquece, né? Jesus, ele tratou as duas com amor, mas ele deixou bem claro que ele combateu o erro, né? Ele combateu o erro de vida delas e disse que elas deveriam se arrepender disso. E ele, no final, começa dizendo, né? Então, o amor, ele perdoa, mas cobra retidão. Ele também ainda falando de Jesus, né? Jesus,
quando ele estava sendo crucificado, ele rogou ao Pai para que perdoasse aqueles que estavam fazendo aquilo com ele, né? Ele falou, Pai, perdoa-eles, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo, não sabem o que fazem. Aí, aí todo mundo, são passagens, né, que as pessoas dizem, né? Olha só como Jesus era, né? Você está sendo muito intolerante. Jesus, ele conversava com as mulheres adúlteras, com os pecadores, defendia elas. Aí eles não falam, né, que Jesus falou, vai, não peques mais. Aí depois ele fala, nossa, Jesus, ele mostrou amor e compaixão até mesmo com aqueles que estavam crucificando eles. Mas eles se esquecem que antes de Jesus falar isso, né, de Pai, perdoa-eles, né, se referindo ao destino espiritual final deles, Jesus chamou eles de raça de víboras, filhos do inferno, hipócritas, né? Então Jesus, ele foi bem contundente naquilo que ele chamou esses aí, né? E aí o texto final, para defender tudo isso, 1 Coríntios 13, 4, 7. Eu vou ler aqui um texto bem conhecido, né, sobre o amor. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensorbebece, não conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? O amor, ele se regozija com a verdade, né? Ele se alegra com a verdade. Então, concluindo, né, a gente vê que o apóstolo João, ele não está falando de um sentimento geral de inclusão e tolerância, né, mas de uma atitude decisiva em favor da verdade, do bem e da retidão. E ele continua aqui dizendo, né, não é de se admirar que o autor, né, desse hino de amor, né, o Paulo, Paulo que escreveu esse versículo de 1 Coríntios 13, ele, nesse momento, que ele está explicando como é o amor, mas em outro momento, lá em Gálatas, né, que a gente estudou, ele diz que todo aquele que prega um evangelho falso é o quê, né, anátema, ou seja, né, deve ser amaldiçoado, né, não deve ser nem levado em conta que o destino dele vai ser horrível. Então, o amor, ele aprova alegremente a verdade, né? O amor, ele se ampara na verdade. E essa verdade é que Jesus Cristo vai voltar, né? Deus triunfa e Cristo deve ser glorificado pela igreja. Essa é a verdade pela qual nós devemos lutar, nos posicionar e combater com todas as forças, né? E aí a conclusão final que o Nicodemos traz de todo esse panorama que ele disse, né, do jugo, né, das questões atuais, é o amor cobrado por aqueles que se ofendem com a defesa da fé, a exposição do erro e o confronto da inverdade não é o amor bíblico. Então, aqueles que falam, vamos ser mais tolerantes, toleráveis, né, mais amor, paz e amor na igreja, esse não é o amor bíblico, né? E isso dá, na verdade, margem para o erro e para falsidades de fé. E aí ele complementa, né, falta de amor para com as pessoas seria deixar que elas continuassem a ser enganadas sem ao mesmo lhes tentar mostrar o outro lado da questão. Então, se você acha que você está faltando de amor com alguém, ou se você está concordando com quem te acusa de ser um julgador, né, porque você está confrontando ela, porque você está mostrando que ela está errando, porque você está defendendo convictamente aquilo que você acredita, na verdade, você não está agindo com amor. Na verdade, você vai faltar com amor se você deixar que elas acreditem em qualquer balelinha que hoje um youtuber cria canal gospel aí e fala, e viver a vida inteira enganado em um erro teológico, né? Isso sim é falta de amor. Então, o que eu acho que a grande lição que fica para a gente é a gente não deve ter medo, sabe, de defender aquilo que a Bíblia, não aquilo que a gente acredita, sabe? Porque o que a gente acredita pode ser muito enganoso, né? Mas a partir do momento que a gente deixa as nossas doutrinas, as nossas convicções, né, tudo aquilo que a gente crê sobre a fé, ser guiada apenas pela Bíblia, né, e ser honesto com esse tratamento bíblico, a partir do momento que a gente faz isso, é nosso papel defender isso perante aquelas pessoas que têm uma visão diferente do que aquelas pessoas que tentam levar a gente para um outro lado da questão, ou para aquelas pessoas que são próximas para a gente, e a gente percebe que elas vivem enganadas nesse erro, né? É o nosso papel, né? Sermos mais corajosos, né? Sermos mais valentes realmente em relação a isso, né? Pegar o exemplo de como foi citado aqui de Lutero, que com poucas pessoas lutou na sua época para combater o erro. O próprio exemplo do Nicodemos, né? Que um senhor de idade não se rendeu à dificuldade que é a tecnologia do dia de hoje, começou um velho, né? Que todo mundo podia falar, o que o velho louco, o Gagá tá falando ali, ó. Não entende de nada de Bíblia, não é um velho intolerante. Volta lá para sua época, né? Você não tem lugar no mundo moderno. Não, mas foi alguém que
encontrou coragem, né, e determinação através do Espírito da Palavra para começar a dizer o que ele acreditava, dizer teologia reformada, né, e conservadora na internet, e com isso confrontando muitas pessoas, mas também ajudando na vida de muitas pessoas. Então, pense nisso, né? Toda vez que a gente está se omitindo por medo, ou coisa do tipo, na verdade, nos falta amor bíblico, porque a gente está vendo um monte de pessoas sendo enganadas por aí e estamos simplesmente apáticos. Talvez também seja de pensar como a gente pode usar, como Nicodemos, melhor a ferramenta da internet, né? Um lugar que alcança milhares de pessoas, pessoas do nosso convívio, que nós não temos oportunidade de falar frente a frente todo dia, mas que talvez se a gente postar alguma coisa lá, ou se posicionar em relação a alguma coisa, elas vão ver, poder ver aquilo que a gente acredita, e talvez seja uma porta de entrada, né, para a gente apresentar um pouco mais da doutrina saudável de Cristo Jesus. Então, é essa aula, e eu espero que você tenha gostado desse primeiro tema, né? Nas próximas aulas nós vamos responder a pergunta, né? Mas, afinal de contas, é proibido julgar? Então, nós vimos que, na aula de hoje, que essa historinha de que julgo é sempre falta de amor, que é falta de amor, tem que ter mais tolerância, não é bíblico, né? É totalmente diferente do conceito de amor bíblico. E aí, na próxima aula, nós vamos responder essa pergunta, né? É proibido julgar? E, então, mais para frente, a gente fala um pouco disso, né? O que é o julgo? Quando que realmente eu estou julgando errado? Até onde eu posso julgar, né? Confrontar e por aí vai. Então, eu vou pedir para alguém orar encerrando a aula, e aí a gente pode fazer algum tipo de discussão aí, comentários, né? Pós-aula. Alguém quer orar sem ser o Calazans? Eu vou mutar aqui. Aí, quem quiser já pode orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa aula, obrigado pelo direcionamento que o Senhor deu ao Gabriel. Senhor, que cada dia mais essas verdades falem aos nossos corações, tenhamos discernimento, primeiro das nossas vidas, para que então, através da autoridade do Espírito Santo, sejamos bênção ao confrontar outras pessoas, não tenhamos medo do verdadeiro Evangelho, daquilo que Cristo e da verdade de Deus. Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Eu